fundador que quer receber investimento nosso, acho que ele tem que ser curioso, ele tem que ser transparente, ele tem que querer saber jogar em time, ele tem que ter clareza das suas limitações, das áreas que ele precisa melhorar e tá aberto, e não é fácil, a escutar, vamos dizer, feedback, dicas, provocações de todo tipo. Uma vez eu fui dar um feedback pra uma pessoa e na minha cabeça fazia, sei lá, 3, 4 meses que eu tinha tido um papo com essa pessoa e ela falou assim, não, putz, faz meio que 1 ano que a gente não tem esse papo. Então, como a vida passa muito rápido, separar esses blocos importantes, seja com relação a time, pessoas, cultura, aquilo que não dá resultado imediato, mas ele muda a vida da companhia no médio e longo prazo. Bom, pessoal, bem-vindos ao podcast Caminhos da Liberdade. O Caminhos da Liberdade é um oferecimento dos nossos parceiros Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors, e é uma realização do IFL-SP, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O IFL é um instituto sem fins lucrativos e apartidário, que promove os valores da liberdade individual, propriedade privada, Estado de Direito e livre mercado no Brasil, através dos seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade, e por isso fazemos todo ano o Fórum Caminhos da Liberdade, que já é a nossa 12ª edição, que está marcada para o dia 11 de setembro. Vai ser um encontro de grandes palestrantes e idealizado para quem quer pensar, agir e transformar o Brasil de verdade. Então, para acompanhar todas as novidades do Fórum e os episódios do nosso podcast, é só seguir no Instagram, @Fórum Caminhos da Liberdade. Vale fazer o disclaimer que o conteúdo que vamos discutir neste episódio não reflete necessariamente a posição do Instituto nem a de seus patrocinadores. E agora, para iniciar, eu me chamo Silvia Kerr, sou associada honorária do IFL São Paulo e sou a host no episódio de hoje. Como co-host, tenho aqui o Roberto Lincoln, patrocinador do IFL São Paulo e sócio do Braga Lincoln Advogados. Nosso convidado de hoje é Guilherme Veig, empreendedor, empresário e investidor. Gui, prazer receber você aqui com a gente hoje. Acho que a gente podia começar com um elevator pitch. Então, para quem não te conhece, se você tivesse apenas 30 segundos, como você se apresentaria? Bom, boa tarde, acho que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Olha, eu acho que eu sou um cara batalhador, disciplinado, informal, curioso. E eu acho que, além disso, que é bastante caro para mim também é ter uma visão social, né? Olhar além dos nossos negócios, dos nossos investimentos, olhar para a comunidade, para a sociedade como um todo. Bom. Gui, queria começar um pouquinho com que acho que foi a sua, em termos de tempo, maior trajetória profissional, que foi a Malve. Foi a empresa da família que você assumiu o grupo com 27 anos. E aí eu queria saber como foi essa experiência, como foi assumir um grupo tão novo, quais foram as principais coisas que você fez quando você assumiu, se puder contar um pouco pra gente. Eu acho que primeiro achei que, bom, eu tava lá desde menino, né, desde pequeno, então conhecia muita gente por apelido quando eu trabalhava de menino, antes de sair, fazer faculdade e tudo mais, mas depois que eu voltei, assim, de faculdade, eu acho que o tema mais relevante é respeitar a cultura, respeitar a história da organização. Eu acho que é fazer tudo através das pessoas, né, de quem construiu até onde quando eu assumi e dar valor realmente, né, ao propósito. Já tinha uma credibilidade de mercado importante, já tinha um propósito bastante importante, muitas pessoas que já trabalhavam lá há 10, 20, 30 anos antes de eu chegar, muita gente me pegou no colo de verdade, assim, quando eu era menino e passeava lá pelas instalações e tudo mais. Então, eu acho que o ponto mais relevante é esse mesmo, é fazer através das pessoas, né, conhecer bem o negócio antes de começar a colocar a mão e tentar fazer alguma evolução, alguma mudança no rumo do negócio. Legal. E o que você faria novamente e quais cuidados você teria tido durante essa jornada? Olha, eu comecei fazendo, assim, eu comecei setorialmente, né? Então,
cada setor que eu entrava, eu tentava conhecer as pessoas, os processos que existiam, em especial aqueles processos que não existiam. Eu acho que eu faria, claro, novamente, primeiro, implementar um modelo de gestão a partir justamente de processos, de KPIs, e através, obviamente, das pessoas, né? Primeira avaliação de quem são aquelas pessoas que, de fato, carregam o piano, que têm a cultura, que têm o propósito, que gera bom exemplo para baixo daquilo que justamente queria construir, né? Uma empresa que não parasse de inovar, não parasse de ser curiosa e tentar fazer coisas diferentes. Eu acho que isso certamente faria de novo, começar justamente entendendo o negócio, como é que ele chegou até ali, quem foram as pessoas que fizeram. E depois, obviamente, você traz novos planos, né? Acho que uma coisa que eu fiz, vamos dizer, como um exemplo de respeitar a cultura e o propósito daquele negócio é justamente fazer um plano de negócios olhando com uma visão mais de médio, longo prazo, com a participação das pessoas, né? Antes de mim, quem tocava era o meu pai, que era um ser humano brilhante, e eu sabia que eu não queria carregar o fardo de ter que ser brilhante, eu queria fazer justamente através de um time, de pessoas, trouxe muita gente para construir, porque uma vez que você tentar colocar novos elementos de skills, de comportamentos, ou mesmo de cultura, tentar fazer alguma evolução no negócio, muitas pessoas questionam quando não tem, quando não participaram ou quando não foram bem comunicados, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, acho que eu juntei umas 20, 30 pessoas numa sala, pessoas que tinham, sei lá, mais de 20 anos de casa, e eu falei, olha, vamos anotar na parede aqui o que trouxe a gente até aqui e o que vocês acham que deveria continuar para frente, né? Anotamos na parede, acho que levamos mais uma semana daí para construir em conjunto o planejamento estratégico, e aí eu voltei para esse mesmo pessoal dizendo, olha, agora que vocês entendem esse planejamento estratégico, esses elementos de cultura, de comportamento, de skills mesmo, leva a gente a conseguir construir esse plano. Eu falo assim, não, falta um ou dois elementos, né? Então, quando isso é participado e as pessoas entendem, é bem comunicado, acho que certamente eu faria novamente. O que eu faria, talvez, diferente, eu acho que olhar para as coisas que geram resultado a longo prazo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem aquela ansiedade de melhorar alguma coisa, mexer em alguma coisa, dar um resultado rápido, é aquilo que nos dá também realização, né, de conseguir ver que o ponteiro mexeu de uma forma diferente por algo que a gente implementou. Mas eu acho que tem um livro muito bacana que chama, se eu não me engano, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, e ele fala muito, enfim, conta um case de uma startup que as pessoas, enfim, trabalhavam ou tiravam 2 semanas de férias a cada 6 semanas trabalhadas, não podia ter reunião na companhia, sei lá, das 9 da manhã às 4 da tarde, 6 da tarde, tipo, o escritório tinha que estar fechado e ninguém trabalharia, e aquilo é tudo muito curioso, né? Mas o que, vamos dizer, na essência, o que o livro traz quando você tem um intervalo de meia hora entre um compromisso e outro, uma reunião ou outra, um papo ou outro, você faz coisas táticas, né? Você vai responder um e-mail, você vai responder um WhatsApp, que na época nem existia ainda, e quando você coloca blocos maiores na tua agenda, é quando você põe o pé em cima da mesa e acaba pensando em coisas que vão endereçar justamente o médio e longo prazo. Então essa vida louca, corrida, sem tempo entre um compromisso e outro, acaba trazendo a gente para uma visão um pouco mais tática e menos estratégica. Então, talvez o que faria diferente talvez é justamente fazer isso mais cedo, né? Dar valor às coisas, quer dizer, se você tem um negócio para fechar, ou você tem que dar um feedback para uma pessoa, o que você vai escolher, né? E se você tem negócios para serem fechados toda hora,
aquilo que é feedback, aquilo que é treinamento de equipe, aquilo que é fazer uma gestão mais participativa, a gente vai deixando pro longo prazo, né? E é curioso, porque quando você tem um time, ele é grande, a percepção tua uma vez eu fui dar um feedback a uma pessoa e na minha cabeça fazia, sei lá, 3, 4 meses que eu tinha tido um papo com essa pessoa e ela falou assim, não, putz, faz meio que 1 ano que a gente não tem esse papo. Então, como a vida passa muito rápido, separar esses blocos importantes, seja com relação a time, pessoas, cultura, aquilo que não dá resultado imediato, mas ele muda a vida da companhia no médio e longo prazo. Legal. E aí eu queria puxar um gancho sobre a cultura. Até você falou que assim que você entrou, você, enfim, falou com todo o seu N1, que já estava lá há mais de 20 anos, para vocês verem quais vão ser qual vai ser o planejamento estratégico daqui para frente. E aí minha pergunta para você é, como você fez para quintuplicar um negócio, criar uma cultura de fato de crescimento, enfim, que você conseguiu criar até agora e para quem está empreendendo, para quem tem que escalar seu negócio, como que você mantém isso? Como você cria algo que uma cultura que faça sentido? Por propósito, né? Eu acho que as pessoas elas acabam estando ali por algum motivo, né? Se o motivo é salário, aquilo é passageiro, assim, ela tem que ter alguma conexão. Então, acho que o meu desafio não era nem criar uma cultura que fosse bacana, era preservar os elementos de cultura que já existiam, eram fortes, as pessoas estavam lá por conta daquilo. Como é que eu preservo isso ao mesmo tempo que o negócio vai crescendo, né? E aí não é mais uma pessoa que é responsável pela cultura ou meia dúzia, e sim a organização precisa então criar método e processo para que a cultura esteja em todos os cantos, em detrimento do fato de talvez não é mais você que está entrevistando todas as pessoas que entram e conseguindo fazer aquele alinhamento de cultura. Então, garantir método e processo de gente e gestão para alinhar comportamento na entrada. Eu acho que isso é o mais relevante, né? Perder menos tempo com pessoas desalinhadas ou pessoas difíceis. Eu acho que o comportamento a gente alinha na entrada, no recrutamento, e obviamente N casos também de a gente acabar desligando pessoas por comportamento, de fato, por desalinhamento com aquilo que a gente acreditava. Então acho que acho que foram os temas mais relevantes. Guilherme, como é que foi a relação com seu pai nesse momento de transição de geração do negócio? Porque muitos grupos empresariais consolidados que a gente vê, às vezes a segunda geração, como foi o seu caso, entra, faz o negócio expandir, consolidar ainda mais, e olhando de trás para frente a gente vê como um case de grande sucesso, mas muitas vezes nós temos casos de segunda geração, pessoas talentosíssimas que no negócio familiar não encontram espaço para realmente colocar suas características e acabam indo abrir outros negócios. Como é que foi essa sua experiência na Malve? Olha, eu tava lá desde menino, né? Então, assim, não trabalhava necessariamente junto com ele, eu sempre estava, sei lá, fazendo estágio, fazendo alguma imersão em algum setor, mas tinha algumas reuniões que eu participava desde criança, em reunião de produção, reunião de finanças, reunião disso ou daquilo, onde, enfim, se eu tinha 10 anos ou 12 anos ou 14 anos, eu era estimulado a fazer perguntas, né, a me expor e tudo mais. Então acabei trabalhando por muitos anos. Depois foi muito uma questão de meu pai sempre foi um industrial, sempre adorou a operação em si, e eu acabei indo para áreas que talvez eu tivesse uma aptidão maior. Então comecei obviamente com finanças, com administrativo, depois, enfim, suprimentos, depois comercial e assim por diante. E ele foi me abrindo espaço, né? Acho que o importante é ter os combinados, né? Nunca, quando eu estava junto com ele, era assim, mesmo que eu falasse alguma bobagem ou desse uma ideia que não fazia sentido, ele nunca
iria me expor Perfeito. naquele momento, né? Depois, saindo da sala, o feedback rolava solto, né? Então, assim, acho que esses combinados de respeitar, né? Meu pai enfim, um cara incrível, muito educado. Ele me chamava de seu Guilherme, né? E eu tinha, sei lá, 24, 25 anos e eu acho que se existe alinhamento, né? Eu acho que tem um pouco do formato de quem está entrando, de como, né, de fazer as coisas com respeito, não dizer que, pô, agora, quando você fala em mudança, por exemplo, né, num momento desse, as pessoas, pô, mas mudança, pô, a gente está indo bem, as coisas estão indo, estão dando certo, por que mudar, né? Então, cuidar muito com comunicação, né, de, tipo, deixar claro na entrada como quais são as coisas que você não admite, quais são as coisas que você dá bastante valor, mas acho que tem muito também da pessoa que está deixando um pouco o dia a dia de também o formato, e acho que precisa ter muitas vezes a grandeza e a disciplina e o cuidado de dar espaço para quem está entrando. Acho que a gente vê muito isso nas diferentes investidas que a gente tem hoje. Ela é a pessoa que sai daquela posição de cima, mas ela acaba não saindo, acaba tendo contato com N1, N2, N3, porque foi as pessoas que eles tiveram contato por muitos anos. E isso, assim, acho que a pior sensação é de quando as pessoas embaixo têm a sensação de ter dois chefes, né? De, putz, tem um novo entrando, tem um antigo aqui que, ainda continua tendo essas interações. Então, acho que esses combinados aí que são bastante relevantes. Ótimo. Até acho que queria puxar o gancho, Gui, sobre a sucessão mesmo. Então, a gente vê também de vários fundadores das investidas que a pessoa fundou a empresa, tem que passar um bastão para um novo CEO. Como fazer para o novo CEO ser a pessoa que as pessoas vão ligar e não acontecer esse bypass que você estava falando agora? Como você ser o cara que vai ser o cabeça que vai comandar a operação? Como foi? Acho que os rituais e o modelo de gestão da companhia tem que estar super bem definido, né? Quais são os encontros importantes, onde que aquele founder que, por mais que eventualmente não está mais como CEO, é importante continuar participando, né? Por exemplo, vai fazer uma convenção anual, vai fazer qualquer tipo de encontro maior, assim, pô, qual que é o peso desse fundador que eventualmente foi para o conselho? Assim, é super relevante que as pessoas participem desses momentos importantes, aniversário de empresa e tudo mais, dentro da companhia, né? Mas os rituais de quem de fato toca o bumbo, executa e etc., tem que estar muito bem alinhados, né? Acho que, em especial no momento de mudança, acho que uma presença física muito, muito maior de quem tá novo no job. Agora, indo para a Eisenbahn, você foi um dos primeiros investidores, marca que se tornou referência em cervejarias artesanais no Brasil. Eu queria te perguntar, primeiro, o que te chamou a atenção no negócio e no momento para você investir no setor, para você apostar nessa ideia? E aí, se você puder contar para a gente um pouco como foi essa experiência, como foi a decisão de vender a sua participação um pouco tempo depois, enfim, se você pudesse contar a experiência como um todo, acho que seria bem bacana para o pessoal. Acho que foi um caso bem, bem curioso. Eu fiz algum curso lá fora que falava do case da Sam Adams lá fora, então falava de cervejas, vamos dizer, especiais, artesanais e assim por diante, saindo de, sei lá, 0,5% do mercado para 3 ou 4 ou 5% do mercado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a Eisenbahn é de Blumenau. Eu até não me recordo como a oportunidade veio, se eu acabei indo atrás ou se eles vieram até mim, mas foi algo que o que me chamou a atenção primeiro era isso, né? De tipo, tinha uma tendência de consumo que lá fora já estava se estabelecendo e que seria uma questão de
de tempo, eu não sabia que tempo era esse, era uma adoção de 2 anos depois dos Estados Unidos, ou 10 anos depois, então esse era um pouco do risco, talvez, daquele investimento. E acho que o que me chamou a atenção foi não só o tamanho, porque, se eu não me engano, ela era a maior das pequenininhas, né? Mas embora ainda um negócio super, né, super pequeno, o que me chamou a atenção foi que era a empresa mais, ou era a cervejaria mais premiada, né? Então, aqui, enfim, os prêmios de Bélgica e assim por diante, ganhava vários selinhos diferentes em várias categorias de cerveja. Então, assim, pô, eu tenho um bom produto, eu tenho um mercado que o consumidor vai mudar o seu comportamento para frente, então isso aqui estava tudo alinhado, né? Então era mais um alinhamento de aquilo que eram os gaps da companhia, era algo que eu eventualmente conseguia agregar ou não. Então tinha um timaço que fazia justamente o diferencial de produto e de mercado, e eu acabei me intrometendo mais aí em go-to-market mesmo, né? E como é que eu saio apenas de um modelo regional para vir para São Paulo, se tornar cada vez mais conhecido. Então acho que a chave ali foi o go-to-market mesmo. Legal. E se você puder dar um spoiler de como foi passar do Blumenau para São Paulo, se você tem alguma dica para quem está empreendendo no interior e quer expandir para... Olha, na época, bom, o mercado de cerveja no Brasil, historicamente, de décadas, bastante concentrado, né? Então, acho que quando eu vim para São Paulo com a Eisenbahn, eu acho que a gente pegou uma gôndola, ponta de gôndola do Pão de Açúcar, acho que colocamos a cerveja no Bar des Artes, que era um bar famoso aqui, já virou prédio, mas que era um bar famoso aqui em São Paulo. E, se eu não me engano, eu coloquei também no frigobar do Emiliano, do Fasano. Então, aquilo foi um pouco da estratégia de entrar com um investimento pequeno, que a gente não tinha tanto poder de fogo assim, mas que rapidamente você começa a ficar conhecido, né? Aí foi uma questão de tempo, e pouco tempo, de todas as grandes baterem na porta, entender, querendo conhecer a gente, conhecer o que a gente queria com aquele negócio. Aí dali para uma venda foi algo super rápido. E como decidir o momento de vender, Gui? Olha, acho que depende bastante de negócio para negócio, né? Acho que a barreira de entrada ali até não é tão pequena. Hoje sim, na época não. Hoje tem a turma produzindo cerveja em casa, né? Essas artesanais. Na época não era tão simples e difundido. Acho que ali, nesse caso específico, a escolha foi muito pelo múltiplo que eles ofereceram do valor que eu tinha investido, e olhando muito o poder de fogo desses caras, né? Quando chegava a gente num novo ponto de venda, a briga era bem dura, assim. Então, se eu quisesse crescer com as próprias pernas, teria que ter um nível de investimento, e mais do que isso, um nível de estômago bastante grande para continuar. Legal. Gui, queria puxar agora para a DESA, que foi o seu empreendimento de energia renovável. E aí, a primeira pergunta, o que te levou a fundar a DESA Energy em 2005? Da onde veio a ideia? Qual foi o racional por trás? Se você puder contar pra gente como foi essa empreitada? Acho que eu tinha na cabeça já que eu queria diversificar os negócios da família, e aí foi muito de ir atrás, escolher setores que tinham correlação e risco completamente diferentes dos negócios que a gente tinha até então. O negócio de energia é um negócio de pouca gente, de previsibilidade de receita futura. Então, você ia lá fazer uma usina, você sabia exatamente quanto ela ia faturar no ano 20, no ano 30, tudo indexado à inflação. Então, tinha uma correlação bem diferente dos negócios que a gente tinha até então, que tem imprevisibilidade de receita, que tem muita gente, muito funcionário, que barreira de entrada é pequena, né? Infraestrutura, em geral, era
era algo bastante diferente em termos de riscos. Então, você tinha previsibilidade, você tinha uma barreira de entrada alta, e aí comecei a estudar, seja lá atrás, que eu meio olhando concessão de rodovia, e aí quando pintou o negócio de energia renovável, acabaram me apresentando um negócio, falei, pô, isso aqui conversa muito com a gente, né? De sustentabilidade, de uma porção de coisas, então acho que esse foi que chamou a atenção, assim, um negócio interessante, num timing de mercado bastante bom, bastante incentivo para a indústria de energia renovável. Então a gente acabou fazendo inúmeras PCHs no início. Eu fundei a empresa em 2005 e depois, a partir de 2009, a gente começou a fazer bastante eólica no Nordeste, né, em especial no Rio Grande do Norte. Então tinha um quê de estratégia, de diversificação, mas tinha aquele quê de chamar atenção aquele negócio de sustentabilidade que também fazia muito sentido para a gente. Nesse campo, no setor de energia, Guilherme, quando a gente pensa no IFL, um dos valores fundamentais é liberdade de mercado e pouca intervenção estatal. Na verdade, um Estado, né, realmente cumprindo o seu papel básico naquilo que lhe compete, mas sem violar a liberdade privada, livre iniciativa, propriedade privada e tudo mais. O setor de energia, por outro lado, é um setor bem regulado. E a gente tem visto recentemente esse impacto regulatório e até mudanças de posicionamento de agências reguladoras impactando muito grandes players do mercado. Olhando para isso, mas saindo um pouco, eu queria que você explanasse dentro da sua carreira, né, e desde um negócio mais tradicional da Malve, seus investimentos subsequentes, como é que você sofreu com a atuação do Estado em termos de medidas mais específicas ou menos dentro dos setores de atuação que você estava? Um bocado. Assim, energia em especial, assim, mudança de regra no meio do caminho é muito difícil, né? Qualquer outro negócio, se você tem uma tributação diferente, você tem a habilidade de aumentar preço ou fazer alguma outra coisa para remediar um pouco aquela novidade. No negócio de infraestrutura é completamente diferente, né? Você tem o preço tabelado, que você já vendeu pelos 30 anos que eu comentei antes, e vivi bastante disso. No Brasil, acaba sendo muito complicado para o empreendedor desse setor, né? Porque são investimentos de longo prazo, né? Você tem uma eólica que eventualmente é feita num prazo mais curto, mas quando se falava em PCHs, em hidráulica mesmo, são projetos que não são de curto prazo, né? E a gente viveu muito, né? Eu fui bastante, você falou que tem muita coisa em Brasília, eu fui bastante para Brasília, falar com ANEEL, com agências, então tem que ter, como eu falei antes, um pouquinho de estômago, e eu acho que quando o mercado, acho que era um negócio também com muitas estatais grandes nesse mercado de energia. A gente notou muito isso nos preços de leilão, a partir do momento que as estatais começaram a entrar nos novos leilões, a taxa de retorno de todos os projetos começou a cair consideravelmente, né? Porque a estatal, eventualmente, querendo fazer aquele investimento com retorno sobre capital bem diferente do que o setor privado busca, e talvez, e muitas vezes, com um nível de cobertura de risco menor do que a gente aceitava. Então, deu umas boas balançadas, seja de mudança de regulação no meio do caminho, e em especial depois quando as estatais começaram a entrar e competir com o mercado privado, aí foi bem difícil. Legal. Você fez a sucessão depois de alguns anos de ter fundado a companhia. Se quiser contar um pouquinho pra gente desse processo. Agora você do outro lado da cadeira. Aí era eu saindo, né? Não, tava trabalhando igual um maluco de moleque, e acho que tinha muita coisa que eu aprendi no negócio, né? Então, a primeira usina eu comprei porca, parafuso, turbina, linha de transmissão, terrenos para obviamente encher o lago. Então, aprendi bastante do negócio, mas era
ainda bastante distante do meu core, ou da minha competência histórica até ali. Então, acho que o primeiro movimento foi pegar gente de confiança. Tem, enfim, o Lindolfo Zimmer, que depois presidiu o negócio, depois foi presidente da Copel. Eu acabei fundando e instalando a companhia em Curitiba, que tinha muito talento de aposentados de Copel, que a gente acabou trazendo para dentro de casa, um time incrível que eu aprendi demais, não só o Lindolfo, mas N outros vindos da Copel. Acho que foi um grande motivo foi trazer esse time competente, né? E aí eu tinha um CFO que eu confiava bastante, só que ele também não estava pronto para ser o CEO, e naquele momento eu olhei muito para os gaps da companhia naquele momento e acabei trazendo uma pessoa para fazer um job específico de CEO por 3 anos. Olha, nos 2 primeiros anos você tem um trabalho regulatório para fazer, você tem um trabalho de criar essa área, vamos dizer, comercial, e no último ano, então ele já entrou sabendo disso, no último ano você vai passar treinando esta nova pessoa que vai assumir esse negócio. Então muita gente pensa também que quando, né, na época ou na hora de fazer uma sucessão, tem que ter uma pessoa para justamente ficar mais 15 anos, mais 20 anos naquele negócio. A escolha naquele momento foi diferente. Eu preciso acelerar mais rápido, né? Um lado regulatório, que a gente tinha uma deficiência naquele momento, e depois combinado já desde a largada como é que seria a história dele ali dentro. Legal. E agora indo um pouco para investimentos. Gui, você começou com um negócio familiar, você foi fundador de vários negócios depois e você começou a investir. Então, como foi essa mudança? O modelo mental é igual, parecido, diferente? Aonde? Eu acho que ele é igual em muitos sentidos, assim. Acho que esse olhar para a gente, gestão, para a cultura, para propósito é bastante relevante. Então, assim, aquilo que a gente olha para dentro de casa, quando a gente está avaliando o nosso time, né, as perguntas que a gente faz, putz, se você fosse recontratar do zero todo o seu time de N1, você escolheria exatamente essas mesmas pessoas ou não, né? Sempre uma reflexão que a cada 6 meses, a cada 1 ano a gente tem que fazer, em especial, depois vamos falar de investimento, de venture capital, de startup, né? A gente vê a história de muitas delas, né? Onde tem aquele N1 que conseguiu levar a companhia até um determinado estágio, mas eventualmente ele não é aquela pessoa para dar aquele segundo passo, aquele terceiro passo da companhia. Todos os founders, ou muitos deles, lidam com isso em algum momento, né? Então acho que essa visão de pessoa, de time, de cultura, de propósito, como é que eles operam, acho que é muito parecida, né? Então olhar para a gente, olhar para time, olhar para... Mas quando a gente fala em investimento, né, eu acho que se está tudo certo dentro daquela companhia, rodando bem, não tem nenhum espaço para melhorar, muito provavelmente essa empresa é cara, né? Porque está tudo indo bem, não precisa arrumar nada, ela simplesmente com cheque de investimento ela vai voar um pouquinho mais longe. São essas justamente as empresas. Eu acabo buscando justamente aquelas empresas que eu enxergo que eventualmente eu tenho algo a contribuir. Então, sobre o prisma de investidor, é muito mais olhar para aquele time. Esse time é curioso e está aberto a escutar novas ideias e testar, né? Foram N investimentos desses que tu citou que eu dava muita recomendação, e a turma ia lá e acabava ponderando e fazendo do jeito deles. E às vezes dava certo, às vezes 6 meses depois dava com a cabeça na parede e voltava assim, não é que tu tinha razão, etc. Talvez eu aprender a te escutar um pouquinho mais. Então, conseguir avaliar essas pessoas das investidas, se eles têm justamente
cabeça aberta, que são curiosos e que têm, vamos dizer, eu tenho sempre o mantra aí de ter a ditadura do argumento, né? Onde independe de quem está dando aquela ideia, vale o conteúdo e o valor daquele argumento vale mais do que muitas vezes a politicagem, né, de quem fez. Então, acho que quando a gente fala em investimento do nose in e fingers out, né, de a gente estar olhando o negócio, mas a gente tem que ter muita disciplina de não querer operar, e é uma mudança de chave mesmo, né? Como é que você faz boas provocações, como é que você faz aquele time pensar em algo que eles não pensaram, mais do que dizendo, olha, eu no teu lugar faria isso, né? Muitas vezes pô, você já pensou em fazer dessa forma ou daquela e etc. Eu acho que muitos voltam com aquela tua ideia elevado ao quadrado, muito melhor pensada, e bastava aquele estímulo, aquela provocação, né? Ou muitas vezes até uma validação, né? O founder tá com aquela ideia, mas ele não tem, às vezes, a coragem ou aquela convicção de fazer aquilo, e isso acaba sendo justamente a validação, ou não, né, daquela frente ou daquela estratégia nova. Legal. Gui, e por que Venture Capital? Olha, primeiro, acho que por diversos motivos. Acho que a primeira resposta que eu daria seria porque é um mercado, de fato, colaborativo, né? Quando eu falo de uma visão, seja social, como eu falo, quando eu falo de visão de gente, esse é um mercado, trabalhei no mercado financeiro, sei lá, 27 anos atrás, que é um mercado muito competitivo, ninguém colabora, cada um quer aquele deal para si. E quando eu cheguei, acho que a primeira... Eu participei sempre muito da Endeavor, fui embaixador, depois board member e tudo mais, sempre dava muita mentoria para essa molecada nova. O Brasil muito first time entrepreneur, então muita gente nova que precisa de muita dica, de muito conselho. Então acho que a primeira resposta foi isso. É um mercado de fato onde as pessoas são mais unidas, colaboram muito mais. O outro, acho que são justamente as empresas que querem mudar o mundo, que querem crescer. Eu acho que dentro de um país que gera essas oportunidades, né? Diversos setores aí controlados por poucas companhias, né? Com muito espaço para ideias novas. Então tem muito mercado grande no Brasil para ser endereçado. Então são justamente essas companhias que, através de tecnologia, conseguem gerar um alfa, algum edge, seja no go-to-market, seja um tipo de produto diferente, ou que reduza a fricção, eventualmente, de algum serviço. Então, assim, é um setor que cresce demais e cresce de uma forma que eu me identifico melhor. Legal. Gui, e agora eu queria te perguntar sobre a Bewater. Aí um spoiler puxando a sardinha aqui para o nosso lado, eu faço parte da Bewater com o Gui. Se você puder contar pra gente o que é a Bewater, qual é a nossa proposta de valor, como a gente se diferencia dos outros players do mercado? Claro. Não, um fundo concentrado que se dedica a fazer aí talvez 8, 10 investimentos somente por fundo. E a gente, são 3 fundadores, 3 ex-CEOs, 3 pessoas que operaram muito em segmentos bastante distintos, alguns em bens de consumo, alguns em educação e logística, e uma porção de coisas, com uma mentalidade e um espírito de investimento bastante similar, embora a gente seja bastante complementar. E a gente, de fato, se propõe a estar muito perto do fundador. A gente é pro-founder, como a gente fala, e acho que o fit conosco é muito daquele fundador curioso, daquele fundador que consegue enxergar que
levar a empresa de 0 a 1 tem uma dificuldade grande, mas é uma dificuldade de concepção de produto, de viabilidade daquele negócio, daquele serviço e tudo mais, mas os skills são completamente diferentes de levar ela depois daquele estágio. Chegou em 50 pessoas, chegou em 100 pessoas. Antigamente você fazia cultura de um jeito, né? Você tinha 10 pessoas no escritório, você estava ali todo dia e aquilo, né, passa automaticamente. Foi para 50, foi para 100 pessoas, foi para 200. Tem modelo de gestão, tem que ter ritual, tem que ter uma porção de coisas, e muitas dessas empresas chegam nesse estágio de escalar aquele negócio e tem dificuldade, né? Porque o skill é outro, o mindset é outro, não dá mais para operar da mesma forma que você operou de início. A gente se propõe justamente ajudar nesse estágio, né? Acho que tanto eu quanto os meus sócios já fizeram investimentos bem mais early stage do que a Biora faz hoje, e por mais que a gente enxerga que a gente até consegue agregar muitas vezes, né? Seja com networking, ou seja com estratégia, ou repensando produto, precificação, alguma coisa. Eu acho que é deixar muito da capacidade dos três sem conseguir utilizar naquele estágio, né? Porque um estágio que a turma está testando o produto, não é um estágio de você eventualmente pensar num modelo de gestão, ritual, processo, o M&A ou alguma coisa. Então esse estágio, a gente procura empresas aí que faturam ao menos 50 milhões de reais ano. É justamente nesse estágio, né, que essas dores começam a aparecer. Você começa a querer atacar outras verticais de negócio, outros produtos, e aí demanda não só capital, mas em especial talento, e uma empresa que consiga ser escalável. Ela vai ser escalável se tiver bons processos, os rituais, o time adequado e assim por diante. Então a gente se propõe a, de fato, estar muito próximo. A gente sempre diz que investe aí 10 horas por semana por investida, então a gente é bastante hands-on, mas a gente é muito empreendedor, então não é criando burocracia, comitês desnecessários e assim por diante. Essas 10 horas são muito puxadas pelas companhias, né? E aí, N exemplos aí do que a gente consegue ajudar. A gente tem, obviamente, muita clareza daquilo que a gente não consegue ajudar também. E acho que são trocas muito boas. A gente fala que o nosso melhor marketing para o mercado são justamente os fundadores que a gente já investiu e tem uma relação. Como o portfólio de vocês se divide hoje em dia em termos de setores? Olha, a gente sempre fala que a gente é agnóstico a setor. A gente acha que a dor de gestão e de fazer um business se tornar escalável, ele é comum, independente do setor. É aí que a gente gosta de atuar. Mas eu acho que, no geral, eu acho que um negócio que exige um conhecimento muito específico, né? É algo que a gente olha, mas a gente tem mais de dificuldade em tomar aquela decisão. Em tudo que é muito novo, por exemplo, você olha AI, agora que todo mundo, de uns anos para cá, fala muito disso. Assim, tem muita dúvida, tem muita coisa de AI que é bacana hoje, vai virar feature em pouco tempo, né? Então, qual que é o futuro daquele negócio? Por outro lado, assim, a gente tem feito muita coisa nas nossas investidas em AI para alavancar aquele negócio, né? Para diminuir ameaça ou incerteza, ou melhorar um produto, ou reduzir despesa. Tem uma porção de coisa que a gente está enxergando em todas as nossas investidas, mas AI, por exemplo, existe a chance de o Brasil criar um LLM proprietário? Sim, a chance não é zero, né? A capacidade justamente de fazer essa
escolha, sabendo que é um risco altíssimo para aquilo acontecer, que você está brigando contra centenas de milhões de dólares de investimento ou bilhões de dólares de investimentos no Vale ou outros lugares. Quer dizer, a gente enxerga, a gente gosta de entrar em negócios que o seu negócio principal, que já existe, está provado, ele vai se pagar. Aquilo é um colchão de redução de risco, né? E aí a gente aposta, obviamente, em novas verticais, em novos produtos, em ampliação geográfica, em M&As, uma porção de coisas, mas aquele primeiro negócio ele tem que ter um TAM interessante, aquele negócio tem que gerar um diferencial que a gente enxerga que está ali para o longo prazo, né? Mas assim, voltando aos setores, a gente acaba olhando com muito bons olhos assim, para setores grandes, controlados por pequenas e grandes empresas e com muito espaço para disrupção. E aí, quando você olha isso, você vai ver o agro, você vai ver saúde, você vai ver educação, você vai ver real estate, você vai ver diversos setores onde isso é possível. Então, que grupo de fundadores e de produtos que pode eventualmente até usar mais tecnologia, justamente com AI e outras coisas, para alavancar o resultado daquela ideia ou daquele negócio. Gui, eu queria puxar o gancho da descrição que você fez da Be-Water. Eu estando dentro, eu vejo o dia a dia e eu sei que a gente realmente ajuda todas as nossas investidas e todo mundo dedica no mínimo 10 horas por semana para cada uma delas. E a gente fala que no final, se o founder deixar a gente investir nele, a gente trabalha para ele de graça. Mas infelizmente, é um discurso que muitos VCs acabam falando. Então, eu queria que você me falasse casos práticos. Me conta uma história de como o seu background, você conseguiu ajudar um founder com algum problema que ele estava tendo, com alguma situação. Eu acho que tem muito VC no mercado que acaba fazendo um bom trabalho. Eu acho que tem que ter a condição da gente se adaptar aos diferentes founders, né? A nossa ajuda não obviamente, apenas passar o nosso networking para aquela investida, ela passa por N outras coisas, né? Exemplos não faltam aqui. Por exemplo, tinha uma investida que queria fazer um M&A, o founder nunca tinha feito um M&A antes e queria ajuda para fazer aquilo, né? O que a gente fez foi primeiro fazer a modelagem do zero de o que a gente enxergava de valor, justamente daquele M&A, até que preço a gente poderia ir para pagar e levar isso para o conselho, para o próprio founder, para ajudar a tomar a decisão. Uma vez tomada a decisão, eu falei, bom, parte do trabalho aqui a gente conseguiu ajudar. Depois eu falei, cara, eu não conheço essa outra pessoa, eu não conheço bem, eu não sei como engajar, programa, tu pode fazer isso por mim? Então eu acabei falando com o fundador da outra companhia, falando com todo o cap table e os fundos que tinham investido naquela companhia, montando todo um projeto ou um plano para as companhias combinadas e de fazer isso acontecer. Lógico que isso não acontece em toda investida, talvez esse nível de abertura, mas assim, uma vez que a gente vai tendo a confiança do fundador, essas coisas acontecem. Acho que outro exemplo é de gente de gestão também, né? O que eu já vivi em muitas investidas você me ajuda a entrevistar pessoas para essa nova vaga, né? E a companhia contrata alguém, o seu próprio RH vai lá, faz um screening, fala com 10 pessoas, escolhe as top 3 e eventualmente entrevisto aquelas últimas 2 ou 3 pessoas que já passaram por algum tipo de funil. Eu tenho uma investida agora recente que está fazendo uma vaga que falou, Gui, tu pode fazer diferente, né? Pode tu falar com as 10, tu faz o funil, tu escolhe e traz para mim as 2 ou 3, porque eu acho que nesse campo aqui, nessa vaga específica, tu tem um conhecimento que eventualmente eu não tenho, né? Então assim, acho que outra investida estava fazendo um produto novo e a gente entrou, fez uma imersão, ficou uma semana
e a gente fez todo o plano, a estratégia de go-to-market daquele produto novo, como é que tinha que ser formato, time, como é que ia ser o CAC, como é que iam ser as diferentes estratégias para adquirir cliente daquela nova vertical. Então, assim, acho que em tudo, tirando, obviamente, toda a parte de gente gestão, que é justamente onde a gente começa, né? A jornada dentro de uma companhia, acho que são inúmeros esses exemplos. Boa. E se você quiser contar rapidinho sobre o nosso portfólio, uma frase por investida só para o pessoal ter uma noção. Pô, a gente tem, desse primeiro fundo, a gente deve fazer 8 negócios, acho que são 5 já feitas, uma já feita, mas não pública ainda, a 7ª empresa vindo aí. E eu acho que a gente você não poderia estar mais animado com o nosso portfólio. Então a gente tem negócio em fintech, plataforma em real estate, a gente tem negócio no agro, negócio também em crédito e tecnologia no agronegócio. A gente tem companhias que vendem dados e cloud e cibersegurança. A gente tem companhia que faz alocação de talentos latino-americanos de tecnologia, de desenvolvedores sêniores em empresas americanas. Está explorando demais o AI. Acho que para treinar esses LLMs gigantes de AI precisa de muita gente, né? E essa investida nossa, ela provê justamente esses talentos latino-americanos porque, enfim, tem uma escassez desses recursos globalmente, né? Então, a gente está em setores bastante variados, acho que tamanhos de companhias também bastante variadas. Acho que tem companhia de 50, 70 milhões de receita, a maior companhia indo para 500 milhões de receita, todas elas crescendo bem, todas elas com break-even, né? Tem uma empresa no portfólio que a gente entrou a múltiplo de lucro líquido, inclusive. Então, são justamente companhias que têm um modelo bastante provado, e a gente está ali para ajudar a não só acelerar aquele negócio, mas garantir que ela passe por esse momento de mudança de estrutura da companhia, nesses estágios que se passa, de governança, de uma porção de coisas, que a gente passe com velocidade, com ganho de escala importante. Legal. E aí agora, qual dica você daria para quem está empreendendo e que no futuro gostaria de levantar capital com um investidor como a Bewater? Olha, acho que primeiro, o Degas, meu sócio, fala isso. Acho que todos os negócios que a gente fez começaram diferente, né? Tinha alguma coisa naquele negócio, não necessariamente no modelo de negócio, né? E a gente falou, pô, a gente não sabe bem o que é isso, mas o que foi comum a todas as empresas, não só no fundo, mas pré-fundo, que acabou dando aquele clique, né? A gente discute isso nos nossos comitês de investimento. Isso acontece direto, assim. Agora a gente está com 3 no pipeline, assim, a gente sabe que, pô, tem uma ali que tem uma chance maior de a gente fazer. E quando a gente faz essa reflexão, acho que é muito do fit conosco mesmo, né? E fala assim, pô, o que é fit conosco? Acho que no geral, assim, é a abertura para novas ideias. Eu acho que tem uma linha tênue entre a gente ser cabeça dura naquela nossa ideia e a gente ter convicção naquela nossa ideia, porque muitas vezes você vai escutar dicas meio furadas ou provocações que eventualmente façam um pouco sentido. Então acho que o fundador ele tem que ter essa abertura a querer escutar provocações, ideias novas, não levar pro pessoal, né? Uma vez você consegue enxergar no fundador e no investidor que existe um alinhamento do que a gente quer pro futuro. Eu acho que de resto abrir kimono, ser super transparente, querer ideia nova, querer ser provocado, e a gente, acho que o nosso trabalho é justamente adaptar ao estilo de cada um, né? Tem muitos founders que
que chegam e querendo ser provocado e depois pedindo ajuda para construir justamente aquela provocação que a gente faz também. E tem outro founder que, pô, a gente fez uma provocação, voltou uma semana depois com aquilo feito e quase implementado, né? Então a gente tem que se adaptar ao modelo de cada um. Assim, acho que o fundador que quer receber investimento nosso, acho que ele tem que ser curioso, ele tem que ser transparente, ele tem que querer saber jogar em time, e ele tem que ter clareza das suas limitações, das áreas que ele precisa melhorar, e tá aberto, e não é fácil, a escutar, vamos dizer, feedback, dicas, provocações de todo tipo. Legal. E agora eu queria passar um pouco para visão de futuro. Então, quais são as tendências tecnológicas, regulatórias que você vê para a América Latina até 2030, assim? O que você vê de... Olha, acho que não tem como não falar de AI, né? Eu acho que esse é o grande tema, e de novo, o tema não é construir um negócio de AI, mas é um tema de velocidade de adaptação, né? Quando a gente vê, putz, como eu comecei a usar AI algum tempo atrás, né? Era quase como usar o Google, né? De fazer uma pergunta, buscando algum dado, algum retorno mais específico, né? Isso algum tempo atrás, assim, alguns anos atrás. Eu olhava a minha filha em casa fazendo o trabalho de escola, PowerPoint inteiro sendo feito por AI, com animação, com uma porção de coisas, né? Então, assim, você tem que se adaptar muito, com muita agilidade a tudo que está acontecendo, porque senão você pode ficar fora de preço, né? Tem muita empresa usando AI para ganho de produtividade, para redução de custo. Você pode, né, o que a AI está fazendo com go-to-market, CAC das companhias, a forma de trazer um cliente novo, na prática está mudando tudo. Então, acho que é menos... E essas tecnologias estão mudando muito, tem muita investida, ou muita potencial investida nossa, que a gente olhava e que tinha criado algo bastante diferente em termos de AI, e a gente ficou em dúvida de fazer ou não. Hoje a gente olha para trás, tem 10, 15 companhias fazendo exatamente a mesma coisa, eventualmente nem cobrando por aquele serviço. Então tem a questão de... É igual e-commerce no início, né? As grandes companhias gastavam 5 milhões, 10 milhões de reais em sistemas para conseguir começar a fazer o seu e-commerce, né? E muitas vezes antes do tempo, então se gastava demais e o consumidor não estava lá ainda, né? Quando depois, hoje em dia, se você quiser levantar o site, é meio que de graça, e o consumidor já está lá, né? Então, assim, aqui eventualmente começar agora, talvez está meio tarde demais, né? Você perdeu uma onda, mas bem no início também é muito caro e eventualmente o consumidor ou outras coisas ainda não estão lá, né? Então acho que tem que estar muito atento a tudo, acho que ter uma velocidade de adaptação e ter tempo, né? Como eu falei no início aqui, quando a gente falou da correria do dia a dia e tudo mais, eu acho que não só os fundadores, mas o N1 inteiro tem que estar muito atentos ao que está acontecendo no mercado. Hoje em dia tem uma porção de coisa em diversas investidas nossas sendo feitas. Falei assim, putz, se isso aqui levar 1 ano ou 2 ou 3 para os concorrentes, os incumbentes e tudo mais se atentarem, a gente ganha um bom espaço, né? Tem investida que está criando produto do zero, reduzindo o time to market de lançamento de um produto novo de 9 meses para 2 meses, né? Quanto mais rápido você faz isso, mais perto da tendência você está isso, a tua chance de sucesso melhora. Então a empresa fala assim, olha, eu enxerguei essa tendência nos Estados Unidos, Europa, onde quer que seja, eu queria
criar um produto, e eles fizeram isso dentro de casa, e a AI cospe tudo, o desenho do produto, as features daquele produto, como o produto deveria ser chamado, que tag colocar nas plataformas, qual que é o tipo de foto que deveria estar lá para o algoritmo ler ficar mais em cima, que tipo de influencer do mercado que mais combinaria ou daria um resultado melhor para aquele tipo de produto, ser feito em 1 minuto, né? Então, acho que para dar um exemplo simples de como isso anda, eu acho que quando fala de tendências, né, eu acho que o Brasil tem muita oportunidade, né? Então, assim, são mercados realmente grandes. A gente está olhando bastante coisa em agro, bastante coisa em real estate. Acho que são setores que tem muito o que acontecer, né? Acho que bem de consumo, acho que já evoluiu bem. Tem uma outra companhia que a gente está que tem se colocado de um formato bem diferente, em especial em go-to-market. Eu acho que tem muito do que a gente vê dentro de casa. Acho que tem muito fundador que acaba se apaixonando pelo seu produto, né? E a falta de... E aí aquele ser bold, ser arrojado do início, quando ele foi empreendedor ou fundador, ele vai morrendo ao longo do caminho, a partir do momento que você tem um produto mais estabelecido, né? Então, cuidar para não deixar de fazer uso de tecnologia para tomar risco novamente, mudar seu produto, evoluir o seu produto. Acho que dentro das nossas investidas tem muito disso, e a gente acaba estimulando bastante isso, falando bastante de uso de AI dentro do seu motor de crédito, e tantas outras, né? Automação de processo, tem uma outra investida que tem muitos funcionários, tem um back-office bastante grande, então ali, obviamente, se eu conseguir fazer uso de AI para gerar mais negócio com o time que já está instalado, vai ganhar muita, não só agilidade, deixar de ter erro humano em processos. Então, acho que quando a gente fala de Brasil e tendências, eu acho que é muito setores grandes ainda pouco explorados, e que geram um diferencial muito claro para o negócio, né? Seja, de novo, como falei antes, de tirar a fricção eventualmente de um determinado serviço ou produto, que isso no Brasil tem muito. E a gente acaba ficando um pouquinho mais distante de mercados mais regulados, que foi o teu comentário, a tua pergunta de antes, né? Porque o Brasil tem muita volatilidade, né? E a gente fala que até o passado é incerto, né? Então, eu acho que a gente acaba ficando um pouco... A gente fala muito disso de saúde, né? Assim, saúde... Nos Estados Unidos é o maior mercado e deveriam ter as maiores empresas do mundo e, por consequência, as maiores oportunidades, e a gente vê que é muito difícil de dar certo nesse setor, mas assim, o número de oportunidades que tem no setor de saúde é imenso, né? O cuidado justamente com o regulatório aqui no país. Guilherme, quando a gente fala de empreendedor, seja numa fase mais inicial ou mesmo um agente econômico já uma trajetória mais consolidada, a gente sabe que crise é uma coisa que sempre vem, né? Ou pelo menos na maioria dos casos, em algum momento vem. A gente passa aí ao longo dos últimos anos um cenário em que, por exemplo, o pedido de recuperação judicial, Sim. Você tem um avanço só de 2023 para 2024, mais de 60%. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, mais de 80%. E então esses momentos de dificuldade, eles batem em grandes grupos e nos empreendedores ali começando. Eu queria que você contasse algum momento que você teve que lidar com um cenário de crise na sua carreira, seja na sua carreira, nos seus negócios, seja como investidor, seja como executivo, empreendedor, e como é que você se portou nesse cenário e que sugestão aí você enxerga? Você enxerga e você contribui, você pode contribuir aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que
no país a gente tem que ser muito disciplinado, né? Quando a gente vê nesse mercado de venture capital, aconteceu muito de talvez 21 para 22, ali onde 18, 19, 20 estavam hype de valuation. Eu passei isso com 2 investidas, né? Onde você tinha um runway de 12 meses ou 18 meses, aí 3 meses antes daquele momento, ou 6 meses antes daquele momento, se fazia uma nova rodada, capital era abundante, e aí veio o 21 e veio o 22, as companhias, os fundadores que tinham aquele mindset acabaram tendo bastante dificuldade. Eu tive dificuldade com duas dessas. Acho que muitas companhias ou morreram ou muitas vezes foram vendidas ou fizeram M&A com outras empresas do setor. E esse modelo, né, quando a gente pega em lugares que por muito tempo as coisas deram certo, você vai criando aquela sensação de que vai ser sempre assim, né? A gente investe em muitos negócios que são cíclicos, né? Quando a gente fez o primeiro negócio no agronegócio, não sei, acho que eu falei com mais de 20 companhias, né? E você viu um modelo de negócio que claramente ia muito bem, crescia muito, já lucrava, e o negócio parecia muito bom, mas o risco que ele estava tomando era um risco desproporcional, né? A gente não enxergou naquela pessoa, naquele momento, um cara disposto a ser provocado, para repensar um pouco, não o seu custo de funding naquele momento, mas mais o risco daquele negócio. Não é melhor ganhar um pouquinho menos, mas ter menos risco no mercado cíclico como esse, né? Muitas vezes que de agro, muitos dizem é uma crise a cada 7 anos, é uma crise a cada 10 anos, e a gente olha para trás, 3 anos depois, 2 anos depois, e olha, pô, veio o vento contra. Falou de RJ, acho que no agro está tendo demais, de 23, de 24, esse ano inclusive. Mas acho que o Vale já passou no setor, a gente olha para trás e aquele cara sofreu demais, né? Porque pegou um vento contra. Então, um modelo de negócio que funcionava quando as coisas iam bem, né? E aí, obviamente, acho que o mercado todo mudou e acabou levando isso para todas as companhias, né? Então, você não tem companhia que a gente fala que não está buscando break-even, que não está buscando, né, trocar crescimento por melhorar o economics do negócio, né? As companhias que antes... muitas delas, né, e exemplos tristes que a gente tem de fazendo farra com dinheiro de investidor, né, por achar que sempre teriam acesso a esse capital, gastaram mal, gastaram errado, não se prepararam para momentos mais austeros, né? E a gente vê hoje muitos desses fundadores e companhias que aprenderam, né? Até indo para o outro lado agora. A gente vê companhias que têm, sei lá, 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões em caixa, querendo levantar dinheiro para... E não tem um use of proceeds tão claro assim, né? E é mais difícil, olha, meu negócio pode não sempre estar nessa condição de gerar bastante caixa, vamos fazer isso de uma forma disciplinada, eu vou perder um pouquinho de valuation, talvez agora, fazer uma rodada nesse momento, em detrimento de fazer daqui a 1 ano ou 2, mas eventualmente a gente fala na Billwater que no Brasil não pode perder janela, né, de saída, porque às vezes você tem 30, 40 IPOs num ano e depois você fica 4, 5 anos sem ter IPO. Acho que vale o mesmo para disciplina, né? Eu mesmo acho que tocando o negócio, acho que foi de 14 para 15 ali que eu tive um momento na empresa de família de bastante desafio, mudança de sistema que deu super errado, que precisou repensar e organizar. E quando você olha, você tem que, obviamente, mergulhar, ver o que você construiu naquele negócio, que é o core, que é a grande geração de caixa, e o que é aquilo que, eventualmente, no 80-20 está dando mais
trabalho e distração do que justamente resultado. Então, putz, elimina isso, elimina aquilo. Acho que ter a condição e a sabedoria, talvez, de tomar essas decisões mais rápidas, e muitas delas são doídas, né? Acho que é o grande, acho que é a grande dica, assim, da gente. A gente fala muito disso em projeto, né? De uma investida nossa, que tá, enfim, investindo R$1 milhão naquele projeto novo, aquele projeto novo está atrasado, mas aí e talvez não vai gerar aquele potencial todo que se imaginou, mas se eu colocar mais R$500 mil aqui, talvez a gente consiga mudar. Aí isso gera mais 6 meses, mais um ano, mais R$500 mil, e toda a distração daquele time, né? Então, acho que a gente tá vendo esse mercado mudar, as pessoas muito mais disciplinadas, né, com relação aos gastos, às despesas, ao que é supérfluo, e muito mais dedicado, até porque os fundos não querem mais essas companhias que queimam caixa a qualquer custo, que querem crescimento. Acho que, obviamente, a gente busca crescimento, mas acho que todas as nossas empresas crescem 40%, 50%, 80% ao ano, mas eu acho que o economics do negócio ele tem que fazer sentido desde o começo, né? E tudo aquele negócio de qual que é a valuation daquela companhia? É a grana que ela precisa para levar ela para o próximo estágio. Mas será que aquilo, né? Será que aquilo tem ROIC? Será que aquilo faz algum sentido econômico? Por isso que as visões de early stage e mais later stage, como é o nosso caso, são tão diferentes, né? O que o fundador tem que entender é que em algum momento ele vai vender a companhia dele, se é que vai vender, por desconto de fluxo de caixa. Né? Algumas vão sair antes por múltiplo de receita ou de lucro, ou o que quer que seja, num M&A ou qualquer outra coisa, mas em algum momento, se nada disso acontecer, a empresa dele vai valer múltiplo de fluxo, desconto por um IRR de X ou um OC de X, e que esse mercado de abundância ele acho que ele já acabou em boa parte, em alguns setores, em alguns segmentos. A gente volta a ver isso agora em AI, né? Então tem uma empresa que está fazendo alguma coisa que a gente volta a ver coisas de 100 vezes receita, 50 vezes receita de valuation. Então em um outro segmento a gente começa a ver alguma exuberância aí novamente nas valuations e tudo mais. Legal. E aí, pensando em AI daqui a 50 anos, Gui, para os seus filhos e netos, qual é a sua visão? Você acha que o futuro vai ser um estado gordo que vai ter que assistencialista, ondas de desemprego em massa ou não? Olha, os 50 anos é puxado, né? Acho que eu não teria uma visão de 50 anos, né? Mas eu acho que é algo que democratiza acesso. Eu acho que a concentração tem uma concentração no Vale grande de talento, mas ela tem uma concentração muito maior de recurso, né? Eu acho que aí acaba democratizando o uso e dando oportunidades para outros países também terem muito sucesso nos seus negócios, nas suas verticais. Eu acho que com relação a desemprego, acho que é muito de adaptação mesmo, né? Lógico que se a gente fala de nações cuja educação é melhor, obviamente vão ter um resultado diferente também, né? A gente falava, não sei, 10, 15 anos atrás, num shortage de... talvez 15 anos atrás, um shortage de mão de obra de engenheiros, né? Lembra quando Petrobras começou a fazer muito investimento e tudo mais, não tinha engenheiro para contratar, né? Pela falta de capacidade de formação e educação geral do país. Mas em AI eu acho que é muito com relação à adaptação de uso, né? De estar
atento, de estar testando coisas novas a cada momento. Acho que, obviamente, vai ter shift de mão de obra em muitos setores. Atividade repetitiva, back-office, uma porção de coisas vai obviamente, ser bastante diferente. Acho que o setor comercial e de vendas das companhias mudam bem. Acho que alguns segmentos, como o jurídico mesmo, tem muita coisa por mudar. Acho que o ser humano vai falando com advogados esses dias, fala assim, pô, agora não tem cliente que não está debatendo comigo sobre aquela estratégia, porque o cara colocou numa AI, ele viu, enfim, jurisprudência do tema e uma porção de coisas. Então acho que tem muito segmento que vai mudar de fato, que vão perder um bocado de espaço para a tecnologia, mas aí é justamente a capacidade de cada um de ser curioso, de estudar, de ir atrás, de ler muito sobre o tema, porque essa evolução, talvez na minha época, falando assim, era muito com leitura, com papos, e essa evolução ela tinha um pace que você conseguia se adaptar, né? A evolução e a velocidade dessa evolução hoje em dia é demais. Imagina quando a gente olha ChatGPT e tudo mais, quer dizer, há poucos anos que isso existe. Aí toda vez que você fala com um colega, fala, putz, mas você está usando isso, eu estou usando agora essa que é melhor, e semana que vem tem a outra que é melhor. Agora está tudo nichado para determinados tipos de assunto, você acaba usando um diferente. Hoje eu uso no celular um que congrega todos esses diferentes, de Llama, de ChatGPT, Gemini e tantos outros, e joga um contra o outro, as respostas, etc. E aí daqui um mês vai ter uma coisa completamente diferente, mas acho que no começo é bacana como curiosidade, como um monte de coisa que a gente consegue fazer que não conseguia antes, mas depois justamente consigo ver, pô, o que na minha vida de fato eu consigo usar para tomar melhores decisões. A gente está fazendo isso agora na Billwater, de tipo, não só de conhecer coisas daquela companhia que a gente vai investir, de indicar risco, de até jogar PDFs inteiros ou modelagem financeira inteira, dizendo, pô, o que eu estou vendo aqui? Eu acho que eu deveria fazer isso de provocação. O que eu estou vendo aqui, o que eu não estou vendo aqui, que essa companhia eventualmente precisa mudar alguma coisa com relação ao seu negócio, ao ciclo financeiro, ao pricing, ao que quer que seja. Então, assim, o que de fato, né, sair da distração, né, e olhar justamente aquilo que agrega valor no nosso negócio, no dia a dia, o que eu preciso saber de fato sobre aquele segmento antes de falar com alguma potencial investida, né, como é que você usa essa quantidade enorme de dados e informação para formar mais opinião sobre determinados temas, né? Perfeito. E aí é um aprendizado numa velocidade assim incrível. Legal. Bom, agora vamos para conselhos. Quais conselhos você daria para futuros investidores, Gui? Para futuros investidores, eu acho que é respeitar, respeitar o time, respeitar a companhia, respeitar o modelo que eles operam, né, ao invés de tentar impor o seu estilo, né? Eu acho que quando a gente fala de gente, pessoas, os feedbacks que a gente tem, os feedbacks que a gente dá, quando a gente olha turnover, né, de equipe, muita gente fala do seu chefe, né, mas não é o chefe, é a forma dele, é como ele se comunica e tudo mais. Acho que esses são os grandes temas, assim. Eu acho que para os novos investidores tem que ter uma capacidade de criar uma relação, de criar um vínculo, de criar uma conexão, e que seja, primeiro, verdadeira, que seja alinhada, né, e que seja transparente, porque uma vez que você adquire a confiança desse fundador, às vezes demora
3 meses, às vezes demora 1 ano, é muito diferente, né? Você vai ter um aliado, né? E acho que depende muito do investidor e não do fundador. O fundador precisa ter abertura, mas o investidor ele tem que se provar, né? Ele tem que provar o seu valor, né? Tu comentou antes, a gente fala muito isso. Deixa investir na tua companhia que eu trabalho para ti de graça, né? E tem que ter muita verdade, assim. A gente não pode prometer algo e depois agir com agenda oculta ou agir com falta de transparência ou não ter tempo, né, conforme o número de investidas vai crescendo, o tempo que você tinha para dedicar para aquele cara vai diminuindo ao longo do tempo. Como é que você faz para estruturar equipe para que você continue dando o mesmo nível de agregação de valor? Então, acho que é um pouco de adaptação ao modelo de cada fundador, é um pouco de criar vínculo e conexão e confiança. Legal. E para quem está no começo da carreira, quais conselhos você daria? De carreira a carreira, sim. Carreira em geral. Da faculdade? Olha, eu sou fã de empreendedorismo, né? Então, assim, no passado esse mundo mudou demais, né? No passado todo mundo queria ir para o mercado financeiro, eu fui um deles, eu trabalho no mercado financeiro, ou fazer programa de trainee, né? Hoje em dia a molecada quer de fato empreender. Eu acho que ter uma experiência profissional de 2, 3 anos, enxergar primeiro como é o mercado corporativo mesmo, para ter um pouquinho mais de estrada. Lógico, você pode fazer isso na faculdade em empresa júnior, você pode fazer isso de outras formas. Tem muitos filhos de amigos meus, eu estava discutindo ontem um caso que está no meio da faculdade, já começou a empreender, já fez fundraising, já levantou dinheiro, o negócio está crescendo. Mas eu acho que ter uma experiência profissional, desde que existe uma curva de aprendizado, que você saiba o momento de conseguir absorver e capturar aquele conhecimento, ele não parece ser importante no começo da vida, em detrimento de empreender direto, mas naquele estágio onde a gente investe, que ele vai ver que o ritual, o processo, a metodologia e o modelo de gestão vão fazer diferença para levar a companhia dele para frente. Eu acho que pode cortar um pouco esse caminho, né? Porque muitas startups começam, têm um crescimento importante, etc., e depois elas definham, né? Muito disso é por não conseguir enxergar e ao não enxergar, não dar valor para, de fato, ter método, ter processo, ter modelo de gestão, ter ritual, dar valor para gente, para time, para cultura, para propósito, né? Que no começo se dá muito mais valor ao produto, ao TAM, ao tamanho do mercado endereçável, o que eu estou fazendo de diferente, etc. E, de novo, meu aprendizado até pessoal, né? Olhar para algumas coisas dessas que dão resultado mais a médio e longo prazo mais cedo. Legal. E aí, dicas de livros, séries, filmes que você recomenda? Eu acho que livros. Eu gosto do Radical Candor, eu gosto do falar de gente de gestão, eu gosto de Talent Wins, já falei no início, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, gostei bastante. Grit, que mais? Esqueci lá da Netflix também, é bem bacana, esqueci o nome, mas tem números aí, depois eu posso passar uma dica aí pro time da IFL, tem dezenas assim que eu geralmente coloco em slides e outras coisas, dependendo do momento que aquela companhia tá. São geralmente as perguntas que eu faço. Agora que eu estou recrutando para uma investida, uma
posição importante. A primeira pergunta é o que você anda lendo, né? O que você gosta de ler, como é que você se informa, etc. Porque testa curiosidade, testa uma porção de coisas, mas eu posso passar uma listinha depois também. Combinado. E filmes e séries? Putz. Pô, com duas filhas, confesso que tenho visto pouco. Quando eu tenho um tempinho, eu vejo esporte. Mas tem alguns de negócio que são mais antigos, assim. Eu li o livro do Billion Dollar Loser, depois teve a série lá no Apple TV, mas essa é velha também, mas eu vou ficar devendo. Combinado. Gui, para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração final para a comunidade do IFL, para os empreendedores, investidores ou entusiastas do ecossistema que estão escutando a gente aqui? Eu acho que primeiro parabenizar pela iniciativa, né? Eu participo muito desses, não de podcasts necessariamente, mas desses eventos, né? Que tem um propósito bastante claro, que tem a missão de conscientizar o jovem brasileiro. Agradecer demais, me colocar à disposição. Acho que são coisas que são caras para mim, né? Quando fala, a gente tem um instituto na família onde acaba se concentrando bastante em educação, em saúde, infanto-juvenil e depois, obviamente, em sustentabilidade. Então, acho que educação num país como o nosso, acho que é algo de mais relevante. Acho que contem comigo aí para qualquer coisa e fico feliz e agradecido aí pelo convite. Obrigada, Gui. Então, obrigada pela presença, obrigada para todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora. E a gente gostaria de convidá-los para seguir o IFL nas redes sociais, para mais conteúdos como esse. Então, sigam a gente no YouTube, Spotify e Instagram.